Shalom, shalom! Bom dia, bom dia! Maravilhosas e maravilhosos! Eu sou filha amada do Abba. Meu nome é Raquel Luz. E você que já me acompanha aqui no canal, seja muito, mas muito bem-vindo. Gratidão pela sua presença aqui mais uma vez. E para você que está chegando aqui agora, que honra ter você aqui. Já se inscreva no canal e não se esqueça de deixar seu like, curte aí, tá? Comenta sobre o assunto de hoje e compartilha, para que mais pessoas possam ser impactadas e abençoadas com esta palavra, com a oração, com tudo que vai ser liberado aqui sobre a tua vida. E mais uma vez, que alegria ter você aqui comigo em mais um Manhã com Abba. Hoje vamos continuar nossa jornada da renovação da mente, mudança de mente, metanoia. No primeiro dia falamos sobre crenças. No segundo dia falamos sobre as vozes que alimentam essas crenças. E hoje nós vamos falar sobre algo ainda mais profundo: os filtros mentais, porque é aquilo que você acredita influencia diretamente aquilo que você enxerga. E muitas vezes o problema não está apenas na realidade. O problema está no filtro através do qual você interpreta a realidade, ou seja, a sua ótica, a sua visão. E é extremamente sobre isso que nós vamos falar, e é sobre isso que nós vamos conversar hoje. E lembre-se, reis e rainhas, aquilo que Deus transforma na mente, Ele também transforma na vida, viu? Então, se há renovação da mente, há renovação de comportamento. Mudança de mente e mudança de comportamento. O versículo base de hoje é Números 13, 31. Diz assim, não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E aí, você vai ver lá a continuidade. Só que Provérbios 4, 23 também diz, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Então eu quero que você analise aqui, escute bem essa mensagem, acompanha aí, leia tudo, para você estar acompanhando aqui comigo, tá? E escute só, reis e rainhas, a história dos espiãs enviados para observar a terra prometida revela algo aqui extraordinário. 12 homens olharam para a mesma terra, viram as mesmas cidades, os mesmos gigantes, as mesmas oportunidades, mas voltaram com interpretações completamente diferentes. Josué e Caleb enxergaram possibilidades, os outros 10 enxergaram impossibilidades. A terra era a mesma, os gigantes eram os mesmos, mas o filtro era diferente. Isso nos ensina uma verdade poderosa: nem sempre enxergamos a vida como de fato ela é. Muitas vezes enxergamos a vida através das crenças que nós carregamos. A neurociência, ela chama isso de sistema reticular ativador. É uma estrutura cerebral que ajuda o nosso cérebro a selecionar aquilo que receberá atenção. E, em outras palavras, o seu cérebro ele procura evidências para aquilo que você acredita. Se você acredita que ninguém o ama, a sua mente vai buscar sinais que confirmem isso. Se você acredita que jamais, que nunca será suficiente, você vai encontrar razões para reforçar essa crença. Mas, quando a verdade de Deus, ela começa a ocupar a sua mente, novos filtros começam a ser construídos. Você passa a enxergar oportunidades onde antes só via limitações. Você passa a perceber amor onde antes só percebia rejeição. Você passa a enxergar a presença de Deus onde antes só havia problemas e mais problemas. Por isso Provérbios diz, guarda o teu coração, porque aquilo que entra no teu coração influencia a maneira como você interpreta a vida. Entende o tanto isso é sério? Você entende o quanto isso é sério? Agora eu quero que você anote aí a frase de impacto. Coloque aí, ó. A minha mente não encontra apenas o que existe. Ela procura aquilo que acredita. Aleluia! A frase do dia. Coloca aí. Quando a verdade de Deus muda minhas crenças, ela também muda aquilo que os meus olhos conseguem enxergar. Se não deu tempo, para aí o vídeo,
Pausa, anota e depois volta. Agora nós vamos para a ilustração que eu amo. Quero que você imagine comigo aqui uma pessoa comprando um carro vermelho. Oh, delícia, coisa boa. Durante anos, ela quase não percebeu quantos carros vermelhos existiam na cidade. Mas depois da compra, algo curioso começou a acontecer. De repente, ela começa a ver carros vermelhos por todos os lados. Aconteceu isso já com você? Talvez aconteceu isso com você. Você começa a ver nas ruas, nos estacionamentos, nos semáforos, nos bairros. A verdade é que eles já estavam lá. O que mudou não foi a quantidade de carros. O que mudou foi a atenção. Entende isso? Agora imagine isso aplicado à nossa vida. Uma pessoa que acredita que não tem mais valor, ela passa a perceber apenas situações que reafirmam essa ideia. Ela ignora elogios, ignora conquistas, ignora demonstrações de amor, mas registra profundamente qualquer crítica, qualquer rejeição, qualquer falha. O seu cérebro está procurando provas para aquilo que acredita. É como se estivesse usando óculos invisíveis. E estes óculos determinam a forma como ela interpreta tudo. Mas quando Deus começa a renovar a mente, tudo começa na mente, esses óculos começam a ser trocados. Você tem uma nova ótica, não a ótica terrena, mas a ótica do céu. A pessoa passa a enxergar a vida através da verdade de Deus. E aquilo que antes parecia invisível, impossível, começa a aparecer. Era invisível, agora aparece. Era impossível, se torna possível. Então, reis e rainhas, presta atenção aqui, aleluia. Muitas pessoas acreditam que não estão apenas observando a realidade, mas a verdade é que todos nós interpretamos a realidade. E nossas interpretações são influenciadas pelas crenças que carregamos. A minha pergunta é: qual é a crença que você tem carregado até agora, até hoje? Essa semana é uma semana de cura, de transformação de mente, renovação de mente, mudança de mente. Por isso, duas pessoas podem viver a mesma situação e reagir de maneiras completamente diferentes. Uma enxerga oportunidade, a outra enxerga derrota. Uma enxerga aprendizado e a outra enxerga fracasso. É isso mesmo que você está ouvindo. Uma pessoa vai ser grata, a outra vai ser ingrata. Uma enxerga crescimento, a outra enxerga abandono. O filtro muda. Foi exatamente isso que aconteceu com os espiãs. 10 deles estavam tão focados nos gigantes, que esqueceram da promessa. Só que Josué e Caleb estavam tão focados na promessa que os gigantes perderam o poder de assustá-los. A renovação da mente muda o filtro, muda a sua percepção, muda a sua ótica, muda a sua visão. E quando o filtro muda, a forma de enxergar também muda. Talvez durante anos você tenha enxergado sua história através da rejeição. Eu vivi isso por anos e anos. Sabe, a vida é pesada, tudo pra mim é difícil. Não, quando eu mudei isso, tudo mudou. Talvez tenha interpretado tudo através da dor, e foi isso que aconteceu comigo. Mas Deus deseja trocar as suas lentes como Ele trocou a minha. Ele deseja ensinar você a enxergar através da verdade, porque quando a verdade ocupa o coração, ela transforma a percepção. Eu comecei a entender que o jugo dele é suave e o fardo dele é leve. Então a minha vida tinha que ser leve, as coisas não tinham que ser tão pesadas. Seria desafiador, sim, mas quando a percepção muda, a vida começa a mudar junto. E eu comecei a desfrutar, e eu tenho desfrutado, e eu quero isso pra você. Então anota a chave do dia aí, aleluia! Aquilo que você acredita influencia aquilo que você enxerga. Coloca na primeira pessoa, ok? Sempre colocando pra você aí. Anota, tá? E coloca na primeira pessoa, dizendo pra você. Agora eu quero orar, e essa oração eu quero que você repita comigo. Você vai confessar, você vai dizer: Pai, eu reconheço que muitas vezes eu enxerguei minha vida através das minhas feridas, das minhas dores, dos meus fracassos. Eu reconheço que eu permiti que experiências dolorosas construíssem filtros dentro da minha mente. Hoje eu entrego, Senhor, essas lentes que foram totalmente distorcidas pela mentira. Eu renuncio toda crença que não nasceu da Tua palavra. Eu renuncio agora toda mentira que me fez enxergar menos do que o Senhor tem para mim, menos do que o Senhor preparou para mim. Eu declaro que minha mente, ela está sendo renovada. Eu declaro que os meus olhos espirituais
estão sendo abertos agora pelo poder que há no nome de Jesus. Eu declaro que eu verei a minha vida através da tua verdade. Eu declaro que meu valor, meu propósito, minha identidade, minha herança em Cristo, eu escolho acreditar naquilo que Deus diz sobre mim. Vai declarando aí. Em nome de Jesus, eu tomo posse. Diga, eu tomo posse. Tudo que eu falei, eu tomo posse. Amém? Eu concordo em nome de Jesus. Amém? Agora eu quero orar com você. Eu vou orar, fazer uma oração profética, você vai dizer amém, tá ligado? Eu tomo posse, tá? Papai, eu apresento diante de ti cada filho, cada filha que ouviu a tua palavra e agora está aqui, ouvindo esta oração. Tu conheces os filtros que foram construídos pelas feridas, pelas rejeições. Tu conheces as crenças que distorceram a percepção da realidade. Hoje eu oro para que todo engano seja confrontado pela verdade, que toda lente da rejeição seja removida, que toda visão limitada seja quebrada, que haja renovação de mente, que haja cura emocional, que haja restauração de identidade. Vai dizendo amém, eu tomo posse, eu concordo em nome de Jesus. Que o teu filho, que a tua filha passe a enxergar sua vida à luz da palavra de Deus. Que os olhos espirituais sejam abertos, que a esperança ela possa ser restaurada, Pai. Que a fé seja fortalecida e que a verdade prevaleça sobre toda mentira. Em nome de Jesus, eu creio. Vai recebendo aí. Eu declaro agora que o Pai está renovando seus filtros mentais. Diga amém, eu creio, eu tomo posse. Eu declaro que a verdade do Pai está substituindo antigas mentiras. Eu declaro que os seus olhos verão oportunidades onde antes só viam limitações. Eu declaro que a sua percepção será alinhada com a palavra de Deus. Eu declaro que você enxergará a sua identidade com clareza, com certeza. Eu declaro em nome de Jesus que a verdade será mais forte do que a rejeição. Eu declaro que você vai viver um tempo novo, um novo tempo, e que em nome de Jesus Deus tem algo para você. Agora, eu não poderia deixar de fazer um convite que é o melhor de todos. Antes de encerrarmos, reis e rainhas, antes de encerrarmos essa mensagem, eu preciso falar diretamente com o seu coração aqui agora. Talvez você esteja aqui e em algum momento da caminhada, você se afastou de Deus. Não porque não o amava, eu sei que você o ama, o amava, o ama, mas porque a dor, as decepções, as feridas ou as situações da vida fizeram você recuar. E hoje o Espírito Santo te trouxe aqui para te lembrar de uma verdade. Você não deixou de ser amado, você não deixou de ser amado. O Pai, Ele está te chamando de volta nesse momento. Ele não está te acusando, jamais. Ele está te esperando. E talvez você também esteja aqui pela primeira vez e nunca entregou sua vida a Jesus, mas sente esse chamado forte. Talvez você nunca entregou e talvez você se afastou, mas sente esse chamado forte no seu coração nesse momento. Saiba, isso não é coincidência. É o Abba te alcançando com o amor, com o cuidado que Ele tem. Ele te trouxe aqui. Não é coincidência. Hoje é dia de recomeço. Hoje é dia de você viver o que Ele tem para a sua vida. E se você tomou essa decisão, se você deseja voltar, retornar, confessar Jesus, entregar a sua vida a Ele pela primeira vez, repita comigo de todo o coração. Você que está vindo pela primeira vez, você que está reconciliando, diga assim: Pai, eu reconheço que preciso de Ti. Reconheço que me afastei dos Teus caminhos e que ainda não Te recebi verdadeiramente. Eu me arrependo aqui nesse momento. Hoje eu volto para o Teu coração. Eu Te recebo como meu único e suficiente Salvador. Aleluia. Diga: eu entrego minha vida, minha mente e meu futuro em Tuas mãos. Aleluia. Escreve o meu nome no livro da vida e me ensina a viver uma nova história contigo. Em nome de Jesus, escreve o meu nome no livro da vida, ou reescreve o meu nome no livro da vida. A partir de hoje, Pai, segura em minhas mãos
Não me deixe vacilar. Amém? Se você fez essa oração com sinceridade, saiba, o céu está em festa por sua decisão. Aleluia. Você não está sozinho, você não está sozinha. Você não está rejeitado ou rejeitada. Você não é. Você está sendo restaurado e restaurada nesse momento. Hoje é o dia, é o seu dia de voltar para casa. O Pai está aqui de braços abertos, te abraçando, dizendo: seja bem-vindo, filho. E lembre-se, nem tudo aquilo que você vê é a realidade absoluta, completa. Muitas vezes você está enxergando através das crenças que você carrega, as crenças mentirosas, as crenças limitantes, as mentiras que foram injetadas na sua identidade construída. Por isso Deus deseja renovar a sua mente. Porque quando a mente é renovada, a percepção também é transformada. Reis e rainhas, os gigantes que você vê hoje podem não ser maiores do que a promessa que Deus fez para você. Você está vendo que sim, mas não. Então troque o filtro da rejeição pelo filtro da verdade, da visão da ótica humana com a ótica do céu. Troque a lente da dor pela lente da esperança. Troque a voz da mentira pela voz do Pai. Que o Abba te abençoe, que o Abba te guarde e que o Abba faça resplandecer sobre você a sua face, e que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo acompanhe cada passo do seu dia. Hoje vai ser o melhor dia de todos que você já viveu. Essa semana será uma semana extraordinária. Tenha um dia extraordinário na presença do Abba. E lembre-se, todos os dias, às 6 da manhã, temos um encontro marcado aqui no Manhã com o Abba. E amanhã nós vamos continuar a nossa jornada da renovação da mente. Então até amanhã em mais um Manhã com Abba. Shalom, shalom.